Boa tarde, bom dia. Boa tarde, é o hábito de fazer live à tarde. Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vão? Bom sexta-feira para todos. A Erika já está aqui. Hoje a gente vai falar sobre morte. Não é um assunto agradável. Ô, Erika, faça o pedido aí, vamos. Oi, Francis, tudo bem? Como vai? Tá precisando marcar uma live com a gente também. Tá precisando, né? Bom dia, a Erika tá entrando aí. Oi, bom dia. Olá, Como vai? tudo bem? Eu vou botar um pouquinho mais para trás aqui para não cortar tanto a cabeça. Justo Ainda hoje mais minha num assunto lâmpada, desse, da gente cortar a cabeça, acho que não é bom. né? Justo hoje minha lâmpada queimou. A gente foi falar do tema e ela morreu. Morreu, né? Acho que é para ficar, para tentar transformar isso em algo mórbido que não é, né? Oi, Sandro, oi, César, tudo bem? Como vão? Ah, Sejam todos bem-vindos. bem-vindos aí, todos. Num tema, acabei não colocando aqui. O tema, né? Acho Érica, que se rosa, apresente, né? que a gente faz live e você nunca se apresenta. É? Acho que é porque normalmente eu estou fazendo muita live nos canais alheios, né? Ah, é que no nosso canal a gente normalmente já sabe, a pessoa já conhece a gente, né? E no canal a É, gente só. aí já, Ai, a gente. exatamente. Mas se apresente aí pro pessoal, que já vai acho que umas 2 ou 3 lives que a gente faz e você não se apresenta. Pronto, Érica Pedreira. Hoje eu trabalho como terapeuta integral sistêmica. O que é uma terapia integral sistêmica? É a terapia que ela integra praticamente todas as terapias existentes e tenta colocar o que é mais preciso para aquela pessoa específica. Então a gente vai da psicanálise à hipnoterapia e ver o que é mais o que tem mais a ver com aquela pessoa é com a situação que ela está passando. Então, a gente passa pela constelação familiar, a gente passa pela constelação integral sistêmica, e a gente consegue unir tudo isso na terapia. A Erika que foi estudante de Direito, que foi estudante de... Também. Foi TI, não foi? Você fez ciência da informação da E isso, computação? tecnologia. E acabou Exatamente. na psicanálise. E hoje, que na verdade eu acabei integrando várias áreas, né? Quando eu trabalhei mesmo como ouvidora geral do município, eu consegui integrar todas as áreas juntas. E a parte de informática e tecnologia, hoje eu tenho mais voltada para a empresa, né? Que eu tenho a empresa de marketing digital, então ela é praticamente voltada para essa parte da informática. E aí a Multiuso aí. psicanálise, a terapia em si, veio de um processo de depressão que eu tive, né? Tive depressão, que foi um dos motivos, inclusive, de ter trancado a faculdade de Direito, e, e eu ficava angustiada com essa coisa, tem que tomar medicação, tem que fazer terapia, e eu não queria depender de nada. Então eu fui buscando me conhecer melhor, conhecer as técnicas e através, foram quase 15 anos aí de ralação, buscando, testando, até chegar nas técnicas que hoje eu trago para o consultório. Período longo que adquire muito conhecimento, né? Ontem eu estava dando uma palestra para a IEL, para jovens em situações de dificuldade, né? E aí, então, eu estava falando justamente sobre empregabilidade e tudo, e estava falando sobre a construção de uma carreira ao longo do tempo, que tudo é vivência, tudo é conhecimento, né? Exato. E falar em conhecimento, tudo é conversa. E alguns temas são mais difíceis de outros de serem tratados, de serem conversados, como o tema de Exatamente, hoje. exatamente. Quando você propôs a live falando sobre isso, eu já achava muito interessante alguns assuntos que você trata, que são de extrema importância para essa parte, né? Sucessória, você falar sobre quem vai vir para a empresa, como vai ser essa parte da herança, porque assim, eu atendo casos que irmãos que se amavam passam a se odiar durante esse processo, né? Então, porque a gente trabalha muito, inclusive às vezes tem que constelar para poder ver se consegue unir a família. Sim. Eu acho que a gente, se não me engano, acho que a gente falou naquela live que está no YouTube, né? A gente falou um pouco sobre isso. De Sim, irmãos que, assim, não precisam daquele bem, mas eles sim. brigam só por brigar.
E quando deixa-se isso pronto, isso escrito, é tudo muito mais prático, muito mais fácil. Porém, esse receio de falar, inclusive até a palavra morte em si, as pessoas têm esse medo, essa coisa interna delas. Parece que se eu falar sobre a morte, eu vou morrer amanhã. Isso, é assim mesmo. A sensação é essa. Comecei a trabalhar, eu falo que é uma professora de empresarial, advogada de empresarial, entende disso. Eu comecei a trabalhar justamente dentro das empresas. Trabalhei com uma empresa que era uma pessoa jovem, tinha 45 anos, o dono da empresa, e ele tinha dois filhos adolescentes e uma esposa. E de repente ele morreu. Teve um infarto, Infarto. e a esposa veio e me perguntou o que ela ia fazer. Eu falei, tem que tocar a empresa. Ah, mas eu nunca vi, falo, não sei da empresa, nunca fui na empresa, ela não sabia nem o endereço da empresa. Ela dizia que ele mantinha tudo muito oculto, muito. Ele era uma pessoa controladora. E tem pessoas que são. Ele era extremamente controlador. E eu sabia disso porque eu trabalhava com ele, eu sabia o quanto ele era controlador. Uhum. E aí o Na tema verdade, nunca foi. além de controlador, ele era uma pessoa que ele não queria que vissem exatamente o que ele estava fazendo ali, né? Era como se Não, assim, eu protejo a minha família, eu dou tudo o que ela precisa, só que quem mexe com a empresa sou eu. Mas França está dizendo aqui que morte é tributo. Me fale de tributo, não, que isso devia ser um assunto que não se fala. Não, morte a gente fala. Tributo a gente não devia falar nunca na vida. Isso sim devia ser um assunto impalável. Não, mas a gente tem um advogado aqui que consegue, né, reduzir esses tributos aí é bacana também. Aí a gente vai falar, vai trocar no outro assunto polêmico, tributo, mas agora uma polêmica de cada vez. Tá? É. Mas aí ele Aí, morreu e ela não sabia nada da empresa, ela não tinha sido preparada pela empresa, ela não tinha outra fonte de renda que não fosse a empresa, ou seja, a empresa era a única fonte de renda e ela não podia abandonar a empresa, porque senão eles iam viver do quê? Acabaram, obviamente, tendo uma baixa, quase zerar a renda, porque os primeiros meses, quase o primeiro ano inteiro, ela são teve que bem. aprender a empresa, ou seja, ela teve que praticamente começar a empresa do zero, porque esse começar a empresa do. Esse aprender a empresa, ela não pegou a empresa do zero, mas ela teve que aprender livre, ela teve que aprender negócio, ela teve que aprender tudo. E aí eu fui um pouco para, nesse processo de ajudar ela, entendendo um pouco de sucessão, assim, não aquilo que a gente vê na faculdade, que na faculdade a gente vê muita coisa, né? Mas aprender Aham, sobre sucessão mesmo empresarial, a necessidade de preparar um sucessor, a necessidade de não concentrar tudo, a necessidade de prever e imaginar que um dia você, ainda que você não morra, você vai precisar se retirar do negócio. Você não vai conseguir chegar aos 100 anos trabalhando no mesmo ritmo que exato. você trabalha, né? E até porque a própria pessoa, ela um dia vai precisar, né, se aposentar, vai precisar de férias, ela vai, que nem você fala, ela vai precisar se ausentar. Ela pode ter uma doença que seja temporária, mas ela vai precisar se ausentar. Então é interessante que tem alguém ali capaz, né, de não falir a empresa em poucos meses, Sim, de para que a manter empresa ande. isso. Eu vejo muito isso, Nádia. Eu não sei se você trabalha com pessoas que são do Ocidente ou no Oriente, mas a gente vê muito mais isso lá. Você vê China, Japão, você vê, eles são muito focados em. A criança nasce, você já prepara ela para suceder aquela função na empresa. Então, eles já vão preparando aquilo para que dê continuidade, principalmente para que continue dentro da família, né? Sim, eles são Aqui no mais, Brasil, a eles gente têm não vê mais essa tanto. mentalidade. Aqui no Brasil a gente vê mais ou menos isso assim. Eu sou médico, quero que meu filho seja médico, ele vai se formar em medicina. Mas se eu tiver uma clínica, eu já não sei se meu filho vai saber gerir aquela clínica. Ele se formou em medicina, mas eu não sei se ele vai saber gerir a clínica. Escritório de advocacia também acontece Sim, muito, né? Você acontece. prepara, a pessoa se forma como advogado, porém ela não sabe gerir, não sabe fazer o merchan do escritório, né? Não Então sabe acaba. continuar, na É, verdade. porque ele acaba sendo só o empregado do escritório, que é um pensamento completamente diferente dos donos. Sim.
E aí entra a questão, é preciso lidar com isso, é lidar com a necessidade de que alguém vai ter que me substituir. Não só, eu acho que o substituir envolve também a questão de que eu não vou estar sempre aqui, né? E é esse o medo. E a gente vê muito em consultório. Quando você pergunta, você fala assim, qual um dos maiores medos que você tem? Aí a pessoa fala, medo da morte. E aí você explica assim, mas a morte, se você parar para pensar, a morte ela é indolor, né? Você pode deitar para dormir e não acordar no outro dia. Então ela acaba sendo indolor. Só que aí você pode dizer assim, não, eu tenho medo da forma que eu vou morrer. Aí tudo bem. Ah, eu não quero morrer queimado, eu não quero morrer em um acidente trágico. Essas coisas assim, elas podem trazer esse medo. Agora, a morte em si, a gente percebe que ela está muito voltada para o lado espiritual também. E eu não falo de religião, eu falo o lado espiritual da pessoa. Ela achar que ali morreu, eu vou sentir aquilo, as pessoas que estão ao meu redor vão me esquecer. Então, se eu tenho uma empresa, a empresa é minha, citando aqui a parte da empresa. Então, eu não quero que dê continuidade mesmo, porque eu dei tudo de mim em vida. E quando eu morrer, acabou. Cada um que se vire. E acontece muito esse pensamento também, que é o pensamento que a gente fala do egoísta, né? Ele acha que nunca vai morrer, ou acha que se ele morrer morrendo, cada um que se Né? vire. Essa frase sua aí é ótima. Eu falo assim, se eu morrer, ou seja, como assim? Há a possibilidade de eu não morrer, né? Eu falo assim, Exatamente, se exatamente. eu morrer, aí eu paro assim e falo, há uma possibilidade de você não morrer? Aí vai, Tipo assim, se houver, então me a frase é conte, né? quando eu morrer, né? Não é se, é quando. É, Você aí você sabe que um fala dia vai assim, morrer, você não sabe quando. viu, nada. Se alguém falar assim, né, fazer que é um erro que a gente acaba cometendo, né, falando, aí você fala assim, gente, não, esse se eu morrer, se o senhor já descobriu algo, se descobriu, me conte, eu também quero prolongar aí meus anos aí por um bom tempo. É igual assim, se acontecer um acidente e eu morrer, né? Tipo assim, se não, não, eu vou continuar aí até vou virar o povo. Eu falo Highlander com meus alunos, eles não sabem quem é, não. Ô, Nádia, faz isso não, você entrega a idade, Nádia. É, Né? alguém perguntou aqui, né? Acredito que a falta de confiança também está muito ligada à não preparação de substitutos. Sim, com certeza. Nádia aí bem sabe escrever, né? Que ela já passou por processos onde a pessoa teve que assumir e não tinha essa capacidade, justamente porque não houve uma preparação, né? Até porque a confiança, Oliver, a confiança ela é criada e ela é conquistada e ela é construída. Obviamente, eu não vou pegar uma pessoa, seja meu filho, seja minha esposa, seja uma pessoa desconhecida, quem quer que seja, e colocar no meu cargo hoje. Mas se eu penso que talvez daqui a uns 5 anos, ou mais ou menos, mais ou menos, eu preciso ter uma pessoa preparada, e aí quanto antes você começar a pensar nisso, e aí um dos outros erros é a pessoa pensar em um substituto na hora que ele quer sair. É pensar, amanhã eu quero sair, eu vou substituir. Aí sim eu vou ter um elemento confiança. Aí você vai ter que procurar uma pessoa que não só seja da sua confiança, como ele tenha capacidade, como ele tenha expertise, ele tem as habilidades, as skills, ele tem uma série de elementos para te colocar no lugar e ainda, se muitos acontecem, quer que seja igual ele, que faça igual ele. A pessoa não é igual ele, Não é vai um ser. substituto dele, mas não é ele. Então, se eu faço esse processo, isso ao longo de um tempo, preparando para que ele esteja conjunto comigo ali, e aí a gente está falando da primeira parte aqui da sucessão empresarial, depois a gente vai falar da sucessão patrimonial dentro da família, que talvez essa seja um pouquinho mais complicada, porque envolve amor, envolve outros sentimentos, né? Mas a preparação constrói essa confiança, constrói as habilidades, constrói todos esses fatores, justamente que você fala, para que eu tenha esse potencial substituto. E quando a gente fala de uma empresa de médio, grande porte, a gente fala que você não deve ter só um substituto. Você tem que ter no mínimo dois substitutos, porque se esse substituto falha, se ele vier a falecer antes de você, que é uma possibilidade, a gente não sabe a questão é quando vai morrer, não é se vai Você morrer, falou algo muito importante aí, entendeu? né? Que às vezes você prepara realmente um sucessor e aquele sucessor acaba
vindo a falecer antes da pessoa necessitar dele. Sim. E você tem que começar o processo todo de novo. Então, normalmente, se a empresa é de médio a grande, pequeno não que você não tem pessoas suficientes para isso, mas o ideal é que você não crie um sucessor, mas você crie dois, três sucessores para que você tenha ainda. Suponha que todo mundo ficou vivo, todo mundo tem capacidade de suceder, faz um conselho de diretoria, como muitas empresas têm, e você, em vez de ter uma pessoa representando a empresa, você tem três ali e você vai criando sucessores para quando essas pessoas vierem a faltar. Mas não é, aí é a questão de preparação, de pensar, e quanto mais antes eu pensar, e por isso que é o tema da live de hoje, eu preciso tratar desse aspecto, e aí a gente falou de morte, mas é o aspecto falta. Quando eu faltar, quando eu não quiser mais estar presente ou não puder mais estar presente, alguém vai precisar me substituir. Exato, porque são várias formas de você não poder mais estar dentro da empresa, né? Você tem Uhum. a causa, que pode ser a morte, você pode ter uma doença que te afaste, ou de forma momentânea, ou para sempre. E Sim, você ainda pode ser porque você quer, você cansou daquilo ali, você já construiu tudo que você tinha para construir, e você vai passar o bastão para uma outra pessoa. E no caso das empresas, das grandes empresas, o que a gente percebe, talvez Mário tenha uma percepção até maior que eu, que nem sempre vai ficar a direção, a forma como a empresa vai ser conduzida, nem sempre vai ser alguém dentro da família, mas provável pessoas que foram, que ele atribuiu aquelas funções e que foi treinando ao longo do tempo. sim. E quando não tem, a gente tem dois casos, sempre que eu dou aula de sucessão empresarial, eu sempre apresento dois casos que são casos paradigmas. Um, que é a Odebrecht, que conseguiu fazer sucessão, conseguiu criar sucessão, e você tem uma empresa sólida, grande. E outro é aquela fábrica, a Matarazzo, a, a fábrica de São Paulo, que chegou a ser a principal fábrica mundial de cerâmica, a maior em número no século, início do século passado, da família Matarazzo. E hoje é uma família, não só as empresas não mais existem, como a família mesmo está em decadência, falência, insolvência civil, pelos últimos números que eu recebi, não sei como está hoje, mas porque meus números estão desatualizados diante da pandemia, mas porque não foi feito um planejamento sucessório. Exatamente. E aí ocasionou a falência praticamente da empresa, da família. Porém, alguns processos que rolam dentro de São Paulo têm descoberto também que a família Matarazzo ela tem outras empresas, né? Sim. Empresas que não estão em nome delas, porém pertencem à família, mas aí por motivos de direitos trabalhistas, coisas desse sentido. Mas é o que Mas que você não fala, foram eles como a ela fazer, não que não pôde. estavam eles na frente. Essas outras, Exato. eles não estavam. Tudo que tiveram à frente veio a ruína, assim, por Ruim. falar. Isso, porque eles não sabiam, não souberam fazer essa. Não, na verdade, não houve o planejamento sucessório. Exato. Porque se houvesse, provavelmente estariam ainda com uma família Matarazzo, com a empresa funcionando, e hoje talvez muito mais rica do que antes, né? Sim, Porque hoje até o consumo dentro do país, ele é muito maior do que outrora. sim. E aí vem a questão da família. E aí é o que eu queria falar com você sobre a outra parte, quando envolve outros aspectos, porque quando a gente fala de empresa, envolve principalmente a questão do dinheiro, né? A questão empresarial, a questão econômica e tal. Mas isso não é que não é relevante, mas isso são aspectos de ordem econômico, patrimonial somente. Quando você passa por planejamento sucessório, familiar, quando você parte para a questão do evento morte, como ficam os bens, aí a coisa começa a piorar um pouco, porque aí você tem o amor, você tem e aí os processos de inventário que eu já participei de alguns e sinceramente não é uma coisa muito agradável um divórcio, um inventário litigioso, porque às vezes vem em mesa de audiência aquele brinquedo que você ganhou aos 3 anos de idade no Ele Natal. vai parar lá, né? Ele vai parar na mesa. Exatamente. Então, começa a remoer coisas de quando você ainda estava na barriga da mãe
E a Porque, questão aí não é porque meu só. pai já gostava mais de você, então agora que ele faleceu, eu acho que eu mereço mais, porque você já deu, ele já deu tudo que podia em vida para você, para mim não. É tipo isso. Acontece Ele me muito. deu educação e a mim não. Eu fiz faculdade. Uma vez eu participei de uma, que a discussão era: ele pagou faculdade particular para você e para mim eu fiz faculdade pública. Então eu quero que traga à colação tudo que ele gastou com você durante a faculdade. Hum, Desafiador isso. Agora, aí, quando a gente fala da morte, Nádia, a gente fala que você falou, né, que é uma coisa muito emocional também. Então, ela mexe muito com o emocional das pessoas. Então, ela mexe com o emocional. Ela tem. Quando a morte acontece, antes de fazer essas divisões, essa sucessão, deixar tudo no papel, no testamento, a gente mexe muito com o luto, né? E esse momento de luto, ele traz coisas que estão guardadas realmente ali dentro da pessoa. É porque, assim, dentro de consultório, a gente trata muito, é como se a pessoa tivesse aquilo ali, aí com aquela ruptura, ela perde um pedaço dela. É mais ou menos isso. Então, Entendi. eu existo porque ele existe ou ela existe. A partir do momento que aquela pessoa não existe mais, é como se eu também deixasse de existir. Hum, Porque eu não sou mais eu. Porque aquele pedaço me completava. E isso a gente vê, inclusive, em relacionamentos que terminam. É mais ou menos a mesma coisa. É bem parecida, a diferença é que dentro do relacionamento é alguém que ainda está vivo, porém não mais faz parte da sua vida, mas aquela dor do luto ela chega a ser às vezes maior, porque a pessoa se pergunta por que você não está comigo? Se você está vivo, o que que eu fiz? E aquele pedaço se foi, e na morte você sabe que a pessoa partiu. Então você sabe aonde ela está, porém você também perdeu um pedaço seu. E aí você vê famílias que odiavam o pai ou a mãe, porque estavam dentro da empresa e praticamente não viam. Porém, usufruíam dos frutos. Mas odiavam a pessoa porque não aparecia, não tinha tempo para mim. E aí, quando a pessoa vem a falecer, tudo aquilo vem à tona, aquelas raivas, os dias, os aniversários que não participou. E isso aí influencia muito nessa sucessão e na briga sucessória de quem realmente é capaz. Então, eu acredito que se você deixa tudo preparado, que nem você fala, essa coisa da sucessão, você preparar as pessoas, então você consegue dar uma continuidade muito melhor para a empresa, uma qualidade muito maior, e esse momento de luto, você pode viver o luto, porque ele vai ser um momento muito menos sofrido. Quando você fala sobre a morte, quando você prepara-se para a morte, você deixa esse processo muito menos doído, muito menos sofrido, porque a gente sabe, uma coisa certa na vida quando a gente nasce é que a gente vai morrer. Não tem, é que nem você falou, não tem para onde correr, a gente vai morrer, não é se eu morrer, é quando eu vou morrer. Então a gente tem que aprender a deixar isso preparado. E eu Aí a acho gente, um aditivo a toda essa sua fala é que a própria lei também estabelece um prazo muito curto para eu ter que lidar com isso. Da morte, eu tenho 30 dias para abrir o inventário e pagar os tributos, né? isso mesmo. Oliver fez uma pergunta que eu já volto na tua pergunta, na sua consideração, Oliver. Mas eu tenho, falando aqui, a pessoa morreu, meu ente querido morreu, meu pai morreu, meu marido morreu, meu filho morreu, meu ente, para que a pessoa morreu? Eu tenho 30 dias para pagar os tributos e entrar com o processo de inventário. E aí eu tenho que remexer com aquilo, porque eu tenho que procurar advogado, fazer analisa de bens, eu tenho que começar a pensar num possível divisão de bens, se vai ser litigioso, se vai ser consensual, se vai ser judicial, se vai ser extrajudicial. Eu tenho que mexer, às vezes, com aquilo, ir atrás de documentos, certidão de óbito, certidão de RG. Você vai ter que buscar no meio dos pertences do seu familiar, do seu ente querido, determinadas informações, e isso acaba aflorando mais ainda o processo de luto, Sim. né?
Inclusive, Nádia, você falando dessa parte de pagamento de taxas, eu já vi famílias e processos assim que advogados, amigos meus, estão fazendo parte, que a família, por exemplo, a pessoa que faleceu era muito, muito, muito rica, porém não passava tudo o que ele tinha, o que possuía, quais os bens que tinham. E hoje a família não tem dinheiro, inclusive, para pagar as custas. Acontece. Acontece porque, por exemplo, tinha carros, um carro 5 anos parado e não serve mais nada. Se o carro valia alguma coisa quando a pessoa morreu, 5 anos o carro parado num processo de briga judicial, ele não vale o valor do processo. Até porque o valor do Exatamente. processo não é pelo valor do bem no dia da partilha, é pelo valor do bem no data da morte. Então, depois de tanto tempo aquilo parado se depreciando, eu já vi isso com uma pessoa que trabalhava tinha alguns carros e um imóvel, que ele era colecionador de carros. Os carros estavam tão depreciados aqui em Salvador, tão enferrujados, que ele não pagava as custas se vendesse os carros, tá? Porque em vida, provavelmente, era uma paixão dele, ele cuidava, então Isso. era um bem que valia muito. A partir do momento que ele foi abandonado, começou a depreciar, né? Começou a depreciar. E também imóvel. Imóvel não só valoriza. As pessoas falam, imóvel valoriza. Se você não der a devida Depende. manutenção, racha, mofa, vai Exatamente. depreciando também. Não Exatamente. só vai ter a valorização, né? E Oliver falou. você, pode falar. Não, ia ler aqui, ó. Olha, precisamos de pessoas fazendo de tudo para alcançar os bens deixados, não se importando com os demais familiares e até utilizando meio fraudulento. Também tem essa questão, um quer ficar mais que o outro, né? Como a gente vê muita briga, quando começa muita briga judiciais, eu conheço advogados que são especialistas, inclusive, em comprar. Eles compram por um valor um pouco mais Sim, reduzido, a Nádia conhece essa prática. Eles compram por um valor mais reduzido porque a família não quer brigar, ela não quer se envolver. E ele dá continuidade ali ao processo que pode demorar, inclusive, anos, né? sim. Mas uma vez comprado, eu acho que até anda mais rápido, porque você sai um pouco da discussão do amor, dessa O questão ódio, né? de volta do ódio, né? Acho que a Dos palavra aí conflitos é mais pessoais. esse sentimento de ódio, esse sentimento de posse, de é meu, já deu demais para você. Sim, eu tive uma vez um processo em que eu tive alguns processos, por isso eu acabei parando de fazer de litígio. Eu trabalho mais no planejamento do que no inventário em si, principalmente quando é litigioso. Eu tive alguns processos em que a senhora, a mulher já, com seus 40 e poucos anos, quase 50, o pai era falecido, ela faleceu, ou a mãe faleceu, ela vivia de uma pensão que a mãe dava uma mesada para ela, a mãe ganhava bem, não gastava tudo, dava uma mesada para ela. Ela vivia de passeios na Europa, ela tinha outras duas irmãs que trabalhavam, tinham profissão, Aham, casado e tal. E quando a mãe faleceu, ela veio até mim para ver se conseguia a pensão da mãe para ela se continuar se mantendo, e outra, que ela queria a casa da mãe para ela. Obviamente, a pensão ela não tinha, ela não era dependente, ela era dependente por preguiça, mas ela não era dependente, assim, para fins de INSS, para continuar com a pensão da mãe. E a casa, as outras irmãs não queriam dar para ela, queriam vender esse mesmo a casa e dividisse o dinheiro. E ela dizia que ela tinha direito de ficar na casa, porque ela era a única que não tinha casa. Ou seja, ela fez uma opção de vida apoiado aham. pela mãe, mas ela Porque achava que o ela resto das achou pessoas. que a mãe não ia morrer, né? Exato, Ela sim, minha achou isso. mãe um dia morrer, né? Mas não. Certo? Agora, achei duas perguntas aqui bem interessantes, né? A gente estava Ok. falando dos bens, né? E aqui a Hum. gente tem se pode pôr o bem em leilão. Pode, mas normalmente o juiz do espólio, do processo de família, hoje em dia você já tem com a justiça restaurativa e com as técnicas de psicanálise, até que a Erika falou aqui no início, de constelação familiar, A levar gente um trabalha bem muito de a sucessão. constelação. Isso, levar um bem de sucessão a leilão, ele é uma medida muito drástica, é a última da última da última, assim,
é realmente a última, quando não há mais nenhuma possibilidade é que o juiz vai fazer isso, porque você vai criar um racha familiar, então tenta sempre manter ali e tratar de forma amigável e restaurar mesmo as bases da família. Essa é a intenção do juízo, não é criar uma ruptura total, tá? Acho que Paulina E está falando de comprar, acho que de é comprar sobre. está precisando dos advogados. Salvo E, engano, eu não sei se tem uma legalidade isso, tem, Nádia? assim, comprar, se alguém quer vender, eu posso comprar, entendeu? Eu posso comprar a participação de alguém sempre que a Aham. pessoa quiser vender. A questão não é o poder comprar, é como essa compra é feita. A legalidade não está no Então, a poder legalidade ou eu não. não sei exatamente como funciona. Eu sei que há muito essas compras, principalmente interior. Interior você vê muito essas compras, porque as pessoas querem dinheiro logo, ou querem vender aquele bem. E aí você vai comprando a parte dos herdeiros, assim como o próprio herdeiro, né? Pode comprar as partes um dos outros. E Na alguns verdade, advogados acabam comprando. é que você compra crédito de processo. Eu sempre posso comprar crédito de processo. Como você faz crédito de precatório, quando o precatório ainda está no processo. Eu posso comprar créditos de processo, eu posso comprar crédito, valores que ainda estão em juízo. Agora, a questão não é o que posso, mas é como se faz, entendeu? Você fazer por cessão de dívida. No caso, cessão de crédito, assunção de crédito, tá? E aí tem que fazer um contrato direitinho para depois isso ter validade. Tá? Deixa eu voltar à pergunta de Oliver. E a gente Antes, vendo também essa coisa da sucessão e de como assim, as pessoas às vezes não esperam a morte. Eu lembro que você citou no seu Instagram, que foi um dos assuntos assim, há muito tempo que eu falei com você, foi na morte do Gugu, né? Que sim, aí você citou um método dentro do direito que eu desconhecia e achei muito interessante, que ele poderia ter feito para na evitar. sociedade? Não, não foi a sociedade, foi outro termo que você usou, é um nome menor. Ah, não É lembro já. Eu sei que eu lembro do caso do Gugu por causa do testamento, tá se questionando o testamento. E aí é isso. uma das coisas que o pessoal sempre fala, mas se eu fizer um testamento, eu resolvo tudo. Não, você não resolve, né? Porque você, e aí tem o caso do Gugu e tem outros tantos, porque eu posso questionar o testamento. O testamento, Aham. ele sempre é questionável. Na verdade, qualquer ato, ele é questionável. Mas os atos de última morte, eles são mais questionados assim. Principalmente, é mais questionado por quê? Porque a pessoa que fez o ato não está aqui em vida para dizer o que é que ele pensou quando ele fez o ato, né? A menos que eu faça E às vezes uma. até ele mesmo está mudando de opinião, né? Também tem isso. Então, Igual a rainha, né? A rainha Elizabeth, ela chamou o pessoal, acho que um pouquinho antes dela falecer, para retirar, né, a esposa do filho, do neto, né, da do herança, neto. né? Da parte dos bens, das Teve uma joias e outra tal. rainha recente também que fez isso, não foi? Que tirou os netos do testamento e disse que os netos não vão herdar nada e que eles vão Isso. viver uma Então tá vida chegando nessa proximidade, né? de plebeu e que os netos ficaram ofendidíssimos com ela, porque, né? É um direito dela, né? É um Então, direito. mas se já questionam em vida, imagine o que não vão questionar depois que ela morrer. Imagine aí. Imagine, Então, né? então partindo desse pressuposto, Nádia, ó, existe uma dor muito grande. A Uhum. gente sabe que quando fala assim em morte, a gente não fala só em bens, porque somos apegados aos bens, infelizmente, Somos. somos apegados aos bens. Então, as famílias acabam brigando não apenas pelos bens, mas também pelas emoções envolvidas. Hoje, dentro de uma empresa, falando-se de empresa, qual o método dentro do direito que você diz assim, não, esse é mais eficaz? Assim, eu vou pegar e você pegar dúvida de Oliver aqui, porque é a mesma coisa. O Oliver escreveu antes, assim, conheci um senhor que construiu uma empresa que cresceu muito, porém o senhor alcançou uma idade, já não podia mais cuidar dos negócios e nenhum dos 5 filhos queriam assumir. Neste caso, se o método primeiro seria criar sucessores, certo? Criar 2, 3 sucessores dentro da empresa, Certo? sucessores que tocassem o processo, ou a empresa. Se eu não consigo criar sucessores, se não tem ninguém que queira, familiar ou não familiar, ou Uhum. familiar, no caso, porque não familiar sempre acha alguém, né, que quer.
você faz um conselho familiar, e aí eu coloco a família não como atuante na empresa, mas sim como tomador de decisões de médio e longo prazo, como uma assembleia. Então, Como você se faz um fosse um conselho diretor mesmo, né? isso, mas não é um conselho consultivo, não é diretor, um conselho consultivo, um Consultivo, conselho é. que será consultado para o rumo dos negócios, para onde vocês querem ir com os negócios. A gente quer crescer tanto, quer crescer tanto. Opere, eu posso vender tal patrimônio, não posso vender tal patrimônio. Então, faz a família um conselho consultivo e contrata uma administração especializada, uma administração profissional. Contrata uma pessoa que tenha formação em administração, que tenha formação em gestão, que obviamente você vai preparar para isso, também não é eu vou contratar a pessoa e assumir amanhã, não. Então, que você Uhum. vai contratar, que você vai crescer, que você vai promover essa pessoa à diretoria, ela ou um conjunto, e aí eu sempre recomendo números de três, números ímpares, três, cinco, dependendo do porte da empresa. E essa pessoa, esse conjunto de diretores, eles vão reportar ao Conselho Consultivo Familiar dentro da medida. Então, não, a empresa ela é gerida por uma diretoria externa, que não é os sócios, não é a família, e a família é sempre consultada sobre os rumos do negócio, e a família continua aí a se aproveitar dos negócios, tá? Então, essa é uma solução muito boa e que tem, normalmente, ela atinge o objetivo de fazer com que a empresa continue crescendo, que a empresa tenha sucesso, sem precisar obrigar os familiares a entrarem na sociedade. E eu acredito que a maior parte das pessoas, tirando aquelas que querem poder, eu acredito Sim. que vai deixar isso fluir de uma forma muito mais leve e vai continuar usufruindo dos frutos, né? Sim, que então aí vai poder tocar a sua vida e sem se sentir vinculado e obrigado, às vezes, àquele patrimônio que o pai deixou e que às vezes ele tem até uma aversão, porque como você disse, às vezes o pai passou a vida toda dele ali na empresa, não foi para os aniversários, não foi para as festinhas, Uhum. e ele olha para a empresa como uma inimiga, ele olha para a empresa como um caráter de ódio. Eu não gosto dessa empresa porque ela me isolou do meu pai, ela me tirou a oportunidade de estar com o meu pai. E eu não Uhum. quero ir para a empresa. Em consultório, a gente vê muito isso, Nádia. Em consultório, a gente vê essas Hum, dores. Só que aí a gente vê a pessoa assim, normalmente ela quer usufruir do dinheiro, mas ao mesmo tempo ela quer a presença constante e na maioria das vezes não consegue se ter os dois. Hoje eu sim, acredito que os pais tenham feito um pouco mais isso, né? Eles estão se dividindo no trabalho, estão colocando, que nem você falou, estão colocando sucessores que algumas vezes podem substituir temporariamente e passando mais tempo com a família. Porém, não era o que a gente via antigamente, né? A gente via a pessoa dentro da empresa para fazer dar certo. é. É, porque a gente via. Ainda hoje você tem, às vezes, empresas, pessoas que viajam muito, mas isso também é uma questão de como você constrói a família. Mas aí é um outro assunto para lidar em uma outra live. Aqui, olha, a Aham. constelação familiar, para que seja um efetivo significativo, seria necessário que todos ou um grupo das mesmas famílias participasse dessa constelação? Aí é com você a pergunta. Então, a Você que é constelação, ela especialista. tem juízes aí na cidade de Salvador, inclusive, que muitas vezes a constelação ela funciona até com um participante só. Por quê? Quando vai todo mundo, a gente consegue constelar de uma maneira mais precisa, porque Uhum. todos participam e eles conseguem visualizar. Porque o que é a constelação? É você conseguir visualizar aquela situação de fora, como se você estivesse fora da situação, então você consegue enxergar melhor. É mais ou menos como você vê o problema do seu amigo e você E da diz que coisa solução. fácil e simples de resolver. Não é tão fácil. Ah, eu faria isso, se fosse eu faria isso e isso. Mas quando você está dentro, quando você está com aquelas emoções ali dentro de você, você não consegue enxergar. E a constelação ela faz isso, ela tem esse poder de tirar você da situação, das dores da situação, e você olhá-la com o olhar de uma outra pessoa. E aí você consegue sanar e resolver os problemas. Tem um juiz aí que ele é constelador, ele trabalha muito com essa parte de constelação, e ele consegue, algumas vezes, inclusive, constelando com um só de cada vez, e consegue resolver, consegue fluir. Hoje, acredito que mais de 90% dos processos dele são com constelação, com essa parte de família.
Porque quando a gente fala de direito de família, direito sucessório, a gente vê muito, muito, muito problema. E na maioria das vezes é de cunho emocional. Não, quase a maioria. Uma vez eu tive um divórcio que não se concretizou por causa do álbum de casamento. Dividiram todos os bens, estabeleceram pensão, estabeleceram guarda, visita. O impossível eles conseguiram. Na hora de assinar o termo, já na mesa, pronto, aí o álbum de casamento. Eu falei, Deus do céu. E aí Pois é, começaram a discutir pelo álbum de casamento. 2 meses depois, pois é. trataram o casamento. Vamos dizer Terminaram? que não, voltaram. Voltaram. Então, eu ia falar isso. Voltaram. Quando o álbum de casamento está envolvido na situação, as duas partes querem, é porque aquilo ali significa muito para eles ainda. Sim, Então, dificilmente, assim, foi por algum motivo a separação. Então, realmente é interessante, nesses momentos, a terapia de casal, ela funciona, porque começa, enxerga, né, a face e as partes de cada um. E o motivo, realmente, do divórcio. isso. E por isso você começar a tratar do tema antes, eu acho que antes, obviamente, do evento fatídico, porque não é se, mas é quando, né? É o Aham. quando eu precisar me aposentar, é quando eu precisar me ausentar, quando eu vier a falecer. E quanto antes eu começar a tratar disso abertamente com os meus sucessores, com a minha família, quem vai ficar com cada que patrimônio, o que é que eu Com quero, o que é que eu certeza. espero disso, você reduz o conflito posteriormente. E é você aprender, assim, o brasileiro, ele teme muito falar sobre a morte, mas é um assunto extremamente necessário nas famílias. É tanto que eu não sei se aí em Salvador é a OSAF, acho que ela deu uma mudada de nome em alguns locais, mas ela trouxe um conforto para as famílias que inicialmente era algo muito dolorido, porque assim, a pessoa falecer e algum ente ter que cuidar daquilo tudo, né? Leva a família, vai ter ônibus para levar a família, qual caixão comprar, o que eu vou comprar, o que é que eu vou fazer. E você via muitas famílias desesperadas que não conseguiam e às vezes nem tinham o dinheiro para fazer aquela compra naquele momento. Sim, E essas empresas, e ela foi uma empresa que ela cresceu muito. Por quê? Porque ela trabalhou com essa dor. Tipo assim, eu vou pagar um carnê mensal. Por que eu vou pagar esse carnê mensal? Porque eu posso morrer a qualquer momento. Então ela já deu essa consciência. sim, E precisando disso aqui, vai ter toda essa estrutura. Então, ela tirou essa dor do momento. O que é que eu vou fazer com o falecido? O que é que eu vou fazer com a pessoa que faleceu? Ela tirou essa dor. Você liga para ela, fala o que aconteceu e ela faz todo o procedimento necessário. sim. Então, eu Agora, acredito que uma coisa muito maior que é, por exemplo, a empresa, né? uhum, Falar, é tratar sobre o assunto, é conversar com a família. Porque da mesma forma que isso pode acontecer daqui 10, daqui 50 anos, que é o que se espere, pode ser um acidente de carro, pode ser um infarto fulminante. E aí você que está aí na empresa, você vai deixar a sua família abandonada, porque é sim, um abandono. Então imagine que hoje você está ali fazendo tudo, tudo possível, por quê? Porque você ama. E esse mesmo amor deve ser usado para fazer tudo o que for necessário, legalmente, para deixar eles bem. é, sim. É, você falou da USAF, quando a minha avó morreu, ela tinha USAF, mas ela começou, aí é uma coisa, é um momento, mas ela começou a fazer USAF e já tá, foi nos últimos 2, 3 anos da próxima, quando ela já ficou doente, Uhum. quando ela já ficou incapacitada, que ela começou a falar, assinar USAF, acho que até meu tio que fez para ela, não lembro exatamente os detalhes, mas sei que ela tinha USAF no final. Isso, eu Uhum. lembro que isso foi discutido depois que ela começou a ficar doente. Porque quando meu avô faleceu bem antes, ninguém pensou nisso. Apesar de ele estar doente, todo mundo sabia que ele Uhum. ia morrer logo, né? É, mas nessa sua fala, é interessante a gente pensar aí o quanto às vezes os seguros ajudam muito. Porque a OSAF Também nada mais é do o que um seguro de seguro. vida. O seguro E a de gente tem o seguro vida, de ele é vida também. muito bom. O seguro de vida, o seguro de vida, você tem o seguro clássico, você tem o seguro de vida retornável,
Você tem vários, Ah, no mercado aí você tem vários seguros, a gente vai falar propaganda de seguro aqui, né? Aí você tem muita, até a gente não está ganhando. Agora, agora, acho que quando você trata de pessoas que têm um conhecimento maior, que digamos que as pessoas de baixa renda, eu vejo que uma grande maioria elas têm o seguro de vida. Sim, mas a maioria das pessoas elas têm um seguro de vida pensando se eu ficar doente. Ou um seguro de vida atrelado às vezes à casa, porque é obrigatório. Quando você compra a casa financiada, principalmente quando é financiada pelo FGTS, é por lei Ah, obrigatório, porque até fala, ah, esse seguro é venda casada. Não, esse é um seguro obrigatório por lei. E aí você Mas tem. assim, mas ainda Hã? tem essa, né? Tipo assim, eu faço seguro de vida, mas eu não aviso pra ninguém que é pra pessoa não me matar. É isso, O esse eu ia falar. A pessoa beneficiário quando nunca faz, vai saber. Aí, ela às vezes, faz a para pessoa ela. falece, o beneficiário não sabe. Isso eu ia falar. Ela faz para ela. Ela não faz para o beneficiário. Ela não conta para o beneficiário. Era esse ponto que eu queria chegar. Que ela faz pensando nela. Para ela, por uma segurança dela. Sendo que não é ela que Aham. está sendo segurada. Não é ela que é a pessoa que precisa dessa segurança. É a pessoa que vai sobreviver. Até porque depois que você se for, você se foi. Aquilo não é para você. É para quem fica. Né? Pois é, Quando. não fazemos parte do Egito Antigo, a gente não vai para o túmulo com todos os bens, né? E lá eles levavam, inclusive, os escravos, coitados, morriam junto, Morriam né? junto, né? Para ir Então, hoje para a gente apoiar na sabe que outra não vida. tem. Não, né? Mas é necessário comunicar à família que você fez o seguro, qual é a conta. Tá bom, tá, mas se me matarem, tá bom. Se alguém quiser te matar, ele vai fazer o seguro para você, garantindo ele. Que eu também já vi isso, eu já trabalhei com seguradora, tive o caso da a irmã fez um seguro, segurou a vida do irmão e colocou Uhum. ela, ou colocou o filho dela como beneficiário. E aí passou 2 anos, ela mandou matar o irmão. Ou seja, se a pessoa quiser te matar, Ok. não precisa que você faça, ela vai fazer e vai te dar um jeito de te matar, tá? Então, disso você pode ficar E assim, seguro que não vai ser o fim. e o Hã? seguro investiga, né? O seguro normalmente investiga, Isso. causa mortes. Exatamente. E foi feita uma investigação policial das causas do homicídio. Chegou até o assassino disse que foi ela que contratou, provou que foi ela que contratou. A discussão era se, porque como ela não era beneficiada, como o beneficiário era o filho dela, se o filho podia ou não receber o seguro. Eu não sei exatamente o resultado, porque eu acabei saindo do processo antes, era um escritório grande que eu era empregada. Mas você tem essa investigação, tem investigação policial, tem investigação da própria seguradora, Né? mas fique sabendo que se alguém for fazer um seguro, se alguém for te matar em função de um seguro, não vai ser o que você fez, vai ser o que ela mesma fez para você, né? Então, esse é um outro mito que a gente precisa tirar. Se eu contar o seguro, ainda assim, suponha que você não quer contar para ninguém. Em algum lugar você guarda algumas informações confidenciais, né? Algumas informações que você não quer que as pessoas saibam em vida, é um direito seu. Bem, Inclusive, um diga à família, ó, advogado, né? Um advogado da família, um advogado amigo seu, é interessante que saiba, caso aconteça algo comigo, o tem cofre de um livro banco, aqui. ou um diário que você deixe guardado, ó, tem algumas informações que eu quero que vocês saibam, está guardado no meu diário assim. Até porque você precisa. A pior coisa quando a pessoa morre é quando você não sabe o que ela tem. Aí eu tenho que sair investigando. Então, eu não sou casada, não tenho filhos, e aí um dia desses eu cheguei para minha mãe, né? Eu peguei, anotei tudo, todas as minhas senhas, porque assim, como eu tenho muita coisa assim em criptomoeda, tenho outros investimentos, coisas que talvez eles não achem no banco, vamos dizer assim. Aí eu peguei, anotei tudo, anotei todas as senhas, senha de corretora, e entreguei à minha mãe. Aí minha mãe fez assim, filha, mas você não vai morrer por agora e eu devo morrer antes de você. Aí eu disse, mãe, eu não sei. Eu não tô dando porque eu quero morrer. Eu tô dando pra senhora porque se eu morrer eu não quero deixar para outra pessoa que não sejam vocês. Então, acho que é mais ou menos isso. Você tem que falar sobre a morte. E quando a pessoa, aqui na Bahia tem muito isso, né? Ah, falar sobre a morte, você está se agorando. A frase, Uhum. você está se agorando.
Mas não, gente, é falar de forma natural, porque é natural da vida. Hoje, quando a gente vai nascer, o nascimento, Nádia é mãe, aí ela sabe. Os médicos dão uma precisão de quando o bebê vai nascer, né? Agora, depois que o bebê nasce, se não for alguma doença que tenha nascido com ela, nenhum médico do mundo vai dizer com precisão quando você vai morrer. Não, e Então, Miriam a fala gente... uma coisa muito legal. A gente se prepara para o nascimento. Como você fala, eu me preparo para o nascimento. Eu me preparo, faço um enxoval, o nome, vejo onde é que Exato. ele vai morar, ó, como vai ser o quartinho dele, cama. Você cria um ambiente para receber, mas as pessoas não se preparam para morrer. Elas não se preparam, não pensam em deixar, como é que eu vou deixar minha família? Tudo bem, eu não sei quando. Aí é questão de quando, não é questão de si. Exato. Você falou em criptoativos. Eu tenho um amigo que disse que o único bem que realmente você vai levar para o túmulo é o bem dos criptoativos. Porque se você não contar para ninguém a senha, Exato. o Não, seguro eu não até tem. posso achar. Posso pedir uma ordem aí para o Banco Central. Hoje já tem Bacenjude, já tem Infojude, já tem um monte de Jude aí. Que até tem o Aham. sistema Snipe, que eu fiz um vídeo quarta para explicar o sistema Snipe, que também pode ser usado para É localizar interessante, né? bens, né? Mas criptoativo, a senha da tua wallet de criptoativo, essa morre com você, se você quiser, né? Se você quiser. Agora, eu conheço muita gente que vai levar para o túmulo mesmo. Aí fala assim: eu tenho X. Agora, se meu filho não cuidar de mim, se meu filho não me amar, como eu quero, claro, como eu quero. Não, Sim. não é o amor que ele quer dar, nem que ele pode dar. É como eu quero. Ele não vai ganhar isso aqui. Mas aí, ó, tá aí. Uma vez me perguntaram, obviamente, me fazem perguntas, às vezes na advocacia, uma coisa que eu digo para meus alunos, eu não cabe a mim fazer o juízo de valor, né? Eu tenho minhas convicções, meus pensamentos pessoais, mas não cabe a mim fazer o juízo de valor sobre a vida alheia. A vida alheia é a vida do Aham. outro. E aí, uma Sim. vez me perguntaram: se eu quiser deixar um determinado patrimônio só para um filho, porque eu amo mais ele, e o outro não, o problema dele e das convicções dele, como é que Aham. eu faço? É possível? E aí eu falei seguro, porque o seguro não é herança, o seguro é indenização. Uhum. Falei, faça o seguro em nome dele. E aí, quando você morrer, ele vai receber o dinheiro segurado e isso não precisa ser levado à colação no inventário. Então, sim. E aí você tocou num assunto interessante, que aí me veio essa dúvida agora. Você, por exemplo, você coloca uma pessoa como segurado, aí você Uhum. tem dois filhos, que você citou, né? E aí o Uhum. outro filho, ele não pode brigar na justiça por causa da indenização? Não, porque a indenização não é bem, é patrimônio, Entendi. entendeu? Mas acho Então que isso vai depois dessa ficar para uma live, outra tem live. muito Deixa para pai aí uma outra que live. vai fazer Hã? isso, viu? Ok? Depois dessa live, acho que tem muito pai que está pensando aí em fazer isso. Mas acho que isso a gente vai deixar para uma outra live para a gente falar só de seguro e a sucessão. O pessoal aqui falou muita coisa sobre constelação, tá? Aqui, Kátia falou: constelação é maravilhoso, não fala de forma rasa, mas permite que você de fato enxergue os fatos que superem. Falou: o Sim, dinheiro holístico pode ajudar muito em todas as áreas, concordo, e tem principalmente na nossa ajudado, vida. viu? Direito penal, justiça restaurativa é bem, né? O E pessoal tem falou: funcionado tão bem que, da outra vez até que eu falei com Nádia, foi um dos sim, motivos que estão me levando a pensar em terminar a faculdade de Direito. Porque, quem como eu trabalho perdeu? muito com a parte de constelação, eu tenho ajudado em alguns casos específicos e com conhecimento jurídico mais recente, talvez eu consiga ajudar mais pessoas. Sim, você falta pouco não para terminar a faculdade de Direito. Mas o que aconteceu? Eu tranquei no nono período, né? Estava terminando o nono, então faltavam teoricamente 2 2 semestres. semestres, é isso. Um ano Porém, e TCC, né? quando eu fui fazer a matrícula aqui na faculdade de Alagoinhas, que seria mais próxima para mim, aí eu teria que cursar 2 anos e meio. Aí eu vou ver se eu consigo negociar essas matérias, né? Mas eu acho que tem Porque dois anos umas e meio para mim é muito coisas. tempo.
Não, eu sei, mas eu acho que tem algumas coisas. Você fez a faculdade que eu lembro, isso foi em 2005, 2006, não foi que você trancou? Isso. Porque teve, em 2015 tem novo Tiveram CPC, algumas mudanças. O teve CPC novo mudou Código Penal, completamente. o processo civil mudou completamente, o processo penal mudou completamente. Tem Sim, muita lei, que a lei de falência praticamente foi uma exatamente. mudança. Então, eu acho que você, E para aí, que devido à grade e as mudanças, aí, essa média de 2 anos e meio. isso, exatamente. Eu acho que vai ser mais ou menos isso mesmo por causa das matérias que mudaram. Quem Isso. perdeu, quem não viu, lá a gente fez no início do ano, acho que maio, março, alguma coisa assim, uma live que está no YouTube, não foi aqui no Instagram não, então não procure aqui, que a gente Tá justamente lá, tratou sobre gravadinho. direito de família e constelação familiar. Tá lá no YouTube, é só procurar no Muito meu boa, canal. muito boa a live. Hum? Muito boa a live, por sinal. Sim, muito boa. Meu canal é o Nadia Alice Francisquini Direito, tá? É só procurar lá no Instagram, ou no Instagram, no No YouTube. YouTube, tá? Que aí vocês acham. Tem essa de live com a Érica sobre constelação familiar e direito de família. Tem outras lives também muito interessantes sobre advocacia, sobre direito falimentar, direito empresarial. Dá uma olhada lá no meu YouTube, tá? Aí que eu acho que a gente vai precisar de um outro dia para terminar o tema. Porque a gente não A falou gente praticamente de volta, nada que a gente ia falar. a gente volta e a gente vai ser mais preciso assim nos temas, porque realmente assim é um tema muito vasto. Sim. Falar sobre morte, ele é necessário. A gente focou mais assim no lado empresarial, dispersou um pouco com os seguros, com o exemplo que eu dei aqui sobre a USAF. Porém, assim, quem prestou atenção nessa parte, Nádia foi bem precisa do que fazer para a sucessão empresarial, que é de extrema importância, porque imagine você construir uma empresa, passar anos ali para construir, e de repente, porque o patriarca ou a matriarca da família falece, vê ela se dissolver completamente. Sim. É, que é o caso do que Nádia citou, né, da Matarazzo, você comparar a Matarazzo com a Odebrecht. É triste para quem acompanhou a empresa, que ela estava no ápice aqui, e de repente vê tudo ruir. Não, mas o tema, a gente. Acho que essa introdução que a gente fez hoje é uma introdução muito importante. Porque as pessoas Sim, precisam sim. entender que o direito não está isolado. Que o direito ele precisa se comunicar com outras pessoas. Outras Hoje eu áreas. estava vendo uma live antes da nossa começar, está tendo a FENALOL, e eu estava vendo uma live, uma transmissão ao vivo de uma das palestras, e o professor estava falando que saber direito é o básico. Eu presumo que todo advogado sabe direito, assim como eu imagino que todo Uhum. psicanalista sabe de psicanálise, de técnica de psicanalista. Você E que com o tempo a gente comunicar sabe que não é só isso, né? Porque a isso. técnica, ela tá ali. Agora, se você não tem a vivência para saber aplicá-la caso a caso, não funciona. E como você disse, se eu sei direito, você disse, eu estou pensando em terminar a faculdade de direito porque vai me fazer ver de outros olhos. Então, a interdisciplinariedade e entender que essa necessidade da interdisciplinariedade, ela é essencial para que eu possa resolver o problema do outro, porque você está ali não para resolver um problema seu, mas um problema do outro, para resolver um conflito, que a gente disse, não é só pegar o bem, leva a leilão e divide, porque isso não me resolve o problema. Isso talvez Exato. resolva o processo, resolva o juízo, mas o problema que está por trás daquilo, que levou aquela família a ser destruída, que levou aquela família a estar ali em litígio, E talvez crie algo ainda maior e mais destrutivo, né, Nádia? Como acontece de, às vezes, terminar aquele processo e um irmão mandar matar o outro porque achou que foi injusto. porque o Então, irmão é interessante recebeu uma tratar. indenização que o que ele achou que quem Também, devia né? receber era ele. Exato. Então, Exatamente. a gente não faz juízo de valor, e aí que eu estava, eu não faço juízo de valor, eu faço o que o meu cliente pede, mas é obrigação minha orientar, e se for o caso, pedir para ele buscar uma assessoria, buscar uma orientação, fazer uma terapia, fazer uma constelação familiar,
para ele ver onde é que está o problema na própria família, porque não é normal ele gostar mais de um do que do outro, ainda que ele goste mais de um e queira deixar mais patrimônio para um do que para outro, mas isso não é normal. Então, assim, não é o que a gente espera de uma relação familiar saudável, tá? Vamos usar a Aham. palavra normal, porque cada um tem o seu conceito de normal também. Então, a intercomunicação entre as áreas, e aí por isso que eu gosto de fazer live com você, porque você traz um outro olhar diferente. Às vezes, quando é dois advogados, eu e outro advogado, ainda que de área diferente, mas a gente só fica ali rodando no jurídico, né? No caso, eu trago a parte mais emocional, né? A gente raciocina junto. E o bom é que a gente tem essa interação, né? Desse bate-papo, e aí fica leve. Um assunto que Sim, teoricamente seria pesado, ficou super leve aqui. As perguntas, né, deles também são perguntas bem pertinentes, interessantes. né? E percebi aqui que vários aqui conhecem, né, sobre a constelação. Sim, e então e é um tema que eu achei que ia dar pouca gente interagindo, mas foi um tema que assim, então a gente vai continuar. Bora Ah, ver se na próxima sexta a gente continua. Não, na próxima bora. sexta eu tenho um congresso para ir, mas bora ver se o A dia gente vê aí uma data, agenda, vê um uma horário data. que bata aqui na nossa agenda Isso. e tô E aí a aqui. gente continua, tá? Porque isso ajuda Obrigada. muita gente, Nádia. Isso ajuda muitas pessoas. Sim, E é bom não, a gente estar tá até levando isso. conhecer o assunto, né? Porque tem gente que não conhece constelação. Tem gente que não Sim. sabe de planejamento, né? Mas E queria agradecer a gratidão todo pelo mundo que esteve convite. aqui. Gratidão Fantástico, a todos que Paulina, participaram. Oliver Tamires, todo mundo que passou aqui, Francis, Kátia, Miriam estava por aqui, todo mundo que passou por aqui, todo mundo que veio aqui, Val Oliveira, tá? Muito obrigada. E obrigada, Érica, por aceitar o convite por aqui, tá? Passou uma hora e a gente nem Gratidão. sentiu. Obrigadão pelo convite e sempre um prazer estar aqui com você. E, igualmente, o prazer é meu. Tchau. Beijos, Beijo. tchau. Tchau a todos.